portas abertas para o torcedor. Você gostou do desempenho hoje pela manhã no Mineirão, Alexandre Simões? Ou o Atlético ainda está devendo muito? Ô Rubens, diante da possibilidade que o Atlético pode ter pela qualidade que o time carrega, né, não há dúvida de que ainda está devendo, né? O Atlético tem um ataque, por exemplo, um trio de ataque milionário, né? Um Paulinho, Hulk e Pavon. Um investimento altíssimo. Se a gente somar Allan Kardec e Vargas que estão no banco, esse quinteto do Galo deve receber por mês mais do que muita folha de muito time da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Você pega então, aí Vargas, Kardec, Hulk, Paulinho e Pavon, somando o salário dos 5... é um K aí, viu? Não sei quanto que eles ganham, mas assim, pelo que a gente escuta aí, é mais do que a folha de alguns times que disputam a Série A. Então é um time que precisa entregar mais, sem dúvida nenhuma. A gente tá vendo os lances aí, quem tá acompanhando a gente pela live, né? Até porque no primeiro tempo, o Bahia foi superior ao Atlético, né? E se o Bahia abre o placar, com toda a pressão que vem em cima do time, a coisa ia ficar muito mais difícil, né? Ia ficar muito mais difícil. De toda forma, a gente percebe que algumas coisas vêm acontecendo de positivas, né? O Atlético já é o terceiro jogo sem sofrer gol, né? Porque ganhou do São Paulo 2-0, empatou com o Palmeiras 0-0, agora vence o Bahia por 1-0, tá? Alguns jogadores, o Filipão parecendo que vai conseguir recuperar, tipo Edenilson, o Patrick, o Igor Gomes vem tendo uma utilização melhor com ele, né? O Pedrinho, o Paulinho ainda abaixo, embora tenha feito o gol, mas acho que pode entregar mais, o próprio Pavon, mas de toda forma, foi mais na qualidade, tá? Do que na organização tática de equipe, ok? Mas já começa a ter um pouco de cara do time do Filipão, só que para um futebol reativo, o Rubens, principalmente quando se enfrentar adversários de um nível superior, tá? É necessário não desperdiçar tantas oportunidades de contra-ataque como o Atlético teve no segundo tempo e desperdiçou. E você que acompanha a live, o gol do Paulinho, Nath Fiuza, Paulinho, ele que teve alguns momentos um pouco atrapalhado também na partida, mas é aquela coisa, né? Para o atacante o gol tira um pouco da pressão, principalmente depois da semana que teve o Paulinho. E o gol que ele errou contra o Palmeiras. Então, é um gol importante, mas gostou do Paulinho, Nath? Errou outro hoje, inclusive, né? Poderia ter tido a oportunidade de fazer 2 gols, mas achei um pouco injustas as vaias ao Paulinho. A gente entende o ressentimento do torcedor pelo que aconteceu no meio de semana, mas acho que o Paulinho ainda é um dos jogadores mais participativos do Atlético em meio a muitas críticas e atuações ruins e gols perdidos. Eu destaco algo no Paulinho, que é o fato dele não se omitir do jogo. Paulinho sempre se apresenta muito, sempre é muito participativo. Agora, acho que o desempenho de hoje, o jogo de hoje, o jogo contra o Palmeiras, até o próprio jogo contra o São Paulo, por mais que tenha sido uma vitória de 2-0, mostram que o problema do Atlético não é individual, não é culpa de um ou de outro. O problema do Atlético é coletivo, é um time muito pobre de criação, é um time que produz muito pouco. Aí você pode me dizer, mas Nath, esse é o estilo, é o jeito que o Filipão quer que o Atlético jogue. E tomara que esse jeito resulte em pontuação, em resultados. Porque você vê jogadores com tanta qualidade técnica, por vezes terem que ficar jogando só no chutão para acionar os atacantes lá na frente, é algo que me incomoda muito. Mas é um jeito que o Filipão estabeleceu de jogar e é assim na maioria dos clubes por onde ele passou. Não acho que talvez seja uma adaptação fácil para o Atlético, justamente pelo fato de que foi um elenco montado para jogar com a bola nos pés, não para jogar no contra-ataque de forma reativa como joga hoje, mas pelo menos agora é um Atlético que tem conseguido vencer. Mas eu destaco que, por mais que o Atlético no segundo tempo, jogando mais no contra-ataque, tenha criado boas chances e poderia ter vencido por mais, o gol do Atlético é um gol de qualidade, né? É um gol de bola no chão, de triangulação, do Igor Gomes, do Paulinho, do Hulk, daqueles jogadores que são mais qualificados do meio para frente, que pensam melhor o jogo, que enxergam melhor as possibilidades. Então, quando o Atlético colocou a bola no chão, triangulou, aproveitou as fragilidades do Bahia, ele fez o gol. Isso, para mim, só mostra como é um time que tem capacidade, tem qualidade para jogar muito mais do que joga. Mas a impressão que eu tenho
é que o Filipão vai levar esse time com 2 volantes de marcação, mesmo contra adversários mais frágeis. O restante da temporada foi a cara que ele conseguiu dar para esse Galo. Tomara que seja o suficiente para pelo menos os resultados. Agora, Alexandre Simões, a Nath citava sobre o quanto tá pobre o ataque do Atlético em termos de criação. Você concorda com a Nath? Até dentro do que você comentava do alto cachê que tem esse ataque do Atlético. Mas o Filipão ainda não encontrou o time, né, dele. Olha, o Rubens, não é nem isso. Eu acho que não é nem só uma questão do ataque, né? É porque o meio de campo do Atlético ele joga com 2 volantes, né? Eles têm um cara para pensar o jogo. E o Otávio e o Batalha não são volantes que têm uma qualidade técnica para jogar. O torcedor adora o Batalha, realmente é um jogador que se entrega muito, mas o Batalha não é um volante daqueles que pega a bola e sabe jogar. Ele seria o primeiro volante apenas. E o Otávio... o Otávio é menos ainda do que... Menos ainda, e o Otávio ainda tem um agravante, que é o fato de ser um jogador muito irregular, né? Porque o Batalha, ele tem lá as limitações dele, ele vai melhor como homem mais de contenção, enfim... Mas ele mantém um padrão. O Batalha não faz um jogo muito bom e um jogo muito ruim. O Batalha tem um padrão. Tanto que, mesmo quando o Atlético vivia um momento de muita fragilidade, maus resultados, aquele jejum, por vezes, né, Simões, era o cara que a gente destacava. Mais um jogo seguro, bom do Batalha. O Otávio é um jogo ruim, um jogo mais ou menos, um jogo em que ele vai bem em um dos tempos. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito e é por isso que eu acho que o Filipão não devia ficar preso a essa ideia de que os 2 volantes dele têm que ser necessariamente Batalha e Otávio. E a gente percebe que é realmente a maneira de jogar, porque hoje ele foi tirar o Otávio no intervalo, e eu acho que tem relação direta com o cartão amarelo, botou o Alan Franco. Podia ter lançado mais um meia, né? Por que não? Porque estava empatando 0-0. Aqui ele gosta tanto do Patrick, o Patrick também tá bem, não dá para colocar o Patrick no meio campo ao lado do Batalha, não? O Edenilson tem um poder de criação maior do que o Alan Franco, que acabou entrando depois. Eu acho que hoje não vem sendo utilizado. Hoje era um jogo pro Rubens. Agora, a gente pega, por exemplo, até outro dia, e acaba que o time de 2021 ainda é muito referência, né? Mas a dupla de volantes do Atlético até outro dia era Alan e Jair. Ok, o Jair não tá conseguindo render no Vasco, que rendeu no Atlético, e a vinda foi até boa. E o Alan também ainda não conseguiu jogar no Flamengo, que joga no Atlético, ele não é nem um titular absoluto, fica ali rodando com o Thiago Maia, né? Mas, de toda forma, até outro dia, a dupla de volantes do Atlético era Alan e Jair. Né? O Jair é um jogador que vai muito bem na área, né? Que chegava muito bem no Atlético, tanto que marcou vários gols, uma bola aérea muito forte. E o Alan tem uma qualidade técnica indiscutível, né? Para saída de bola, para passe, para essa coisa toda. Então, uma situação, sim, é uma situação que prejudica muito. Então, você tem 3 atacantes. Eu me recordo até que foi no jogo contra o Palmeiras, se não me engano, que perguntaram ao Filipão por que ele não lançou o Allan Kardec. Ele falou, não adianta nada ter muito atacante lá e a bola não chegar. Então, ele precisa arrumar uma maneira, porque isso está acontecendo com o time dele. Né? O primeiro tempo do Atlético foi muito pobre. E o gol saiu no início do segundo tempo, aí a gente entra na história da qualidade, né? O Hulk dando uma assistência perfeita pro Paulinho, né? Fazendo meio que ali um pivô e dando um toque. Então, ele precisa encontrar uma maneira, tá? De que o Atlético possa jogar até para explorar também a qualidade dos seus atacantes. O Atlético tem 2 problemas, ao meu ver, que se repetem nos jogos. É essa falta de criatividade no meio-campo, um time que produz muito pouco, um time que tem o seu meio-campo também, por vezes, muito espaçado. Acho que isso ficou muito claro, principalmente no jogo da ida da Libertadores contra o Palmeiras, a liberdade, né, que os meio-campistas do Palmeiras tiveram para chegar na entrada da área, o próprio gol que o Rafael Veiga faz. Então, é um Atlético que é muito espaçado na marcação entre o meio e a defesa. É um problema que constantemente a gente repara. É um Atlético que tem problema para criar jogadas, porque ele tem 2 volantes que não contribuem muito na articulação, e aí basicamente ele tem um meia para pensar o jogo. Gomes. Exatamente. Que foi o Johan, hoje foi o Igor Gomes, vinha sendo o Zaratio, e tem o problema do Hulk. Ou seja, ele não faz com que o meio-campo dele produza mais para o ataque, e ele pega o melhor atacante dele e coloca preso entre os zagueiros adversários. Porque o Hulk, ele é um cara, Simões, que ele não só finaliza, né? O Hulk, às vezes, ele começa as jogadas como um camisa 10 e ele ainda termina elas como um centroavante. Só falta bater escanteio e cabecear. É mais ou menos por aí. Só que hoje, por vezes, o Hulk ele não faz nenhuma coisa nem outra.
Porque o jeito que ele joga no time do Filipão não favorece nenhuma dessas duas características, porque ele não consegue sair da marcação para ajudar numa articulação de jogo e ele não consegue receber bolas de frente para o gol para ele fazer o que ele sabe de melhor. Então, acho que o Filipão tem que arrumar uma forma, mesmo que seja um Atlético com mais pegada no meio campo, de mais reação, mas eu acho que são duas coisas e principalmente o posicionamento do Hulk, o Filipão precisa arrumar. É uma prova exemplar, né? O Hulk hoje na jogada do gol do Paulinho, como ele pode ser melhor aproveitado jogando, olhando, né, o ataque, tentando criar, usando as suas características e até mesmo abrindo espaço para bater para o gol. E eu concordo com a Nath a respeito do Rubens, que estava muito bem durante a lesão do Arana. Talvez o termo muito bem não seja o melhor colocado, mas estava bem sim o Hulk. E, por incrível que pareça também, o Rubens ainda no Atlético não teve tanta oportunidade na sua função, né, na sua posição de origem, como foi na base, como era um meia. Então ele acaba sendo utilizado como lateral, mas da dele mesmo não é tão utilizado assim. E teve gol, hein? Teve gol no Morumbi. Teve gol no Maracanã, mas do time do Morumbi, que é o São Paulo. Olha só o São Paulo, hein? Complicado.